Boa tarde, caros colegas. Meu nome é Vivian Onofre de Oliveira. Eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em especialização em odontologia veterinária pela Anclivepa de São Paulo, terceira turma. É uma grande alegria estar participando do Conavet com vocês e nós escolhemos hoje um tema chamado Emergências na Odontologia Veterinária. Nós achamos interessante escolher porque muitos de nós, médicos veterinários, acreditamos não haver emergências nas doenças orais. E apesar de relativamente raras, muitas vezes nós nos deparamos com elas e temos dificuldades no diagnóstico, assim como em dar um conforto a curto prazo para o nosso paciente e, consequentemente, isso interfere muitas vezes no prognóstico do que nós podemos oferecer para o nosso pet. Nós não podemos iniciar essa palestra sem dizer que a doença periodontal é uma doença de extrema prevalência em cães e gatos. Nós sabemos que hoje atinge 80% dos cães e 70% dos gatos acima de 2 anos de idade. E se nós formos acrescentar dentes que estejam fraturados, com polpa morta ou infeccionados, nós aumentamos essa casuística para 100%. Então, nós não podemos deixar de falar um pouco sobre esse tema. Nós sabemos que a periodontite é uma doença, então, que atinge cães e gatos e que, em geral, nós dizemos ter 85% de incidência dos animais de estimação acima de 4 anos de idade. É uma doença degenerativa, progressiva, então, que ao longo do tempo pode causar lesões permanentes na estrutura do periodonto desse animal, onde ele vem a ter a perda de gengiva, de osso e, consequentemente, efeitos deletérios e sistêmicos para o nosso animalzinho. Nós vamos então falar brevemente sobre as etapas da doença dentária, pois nós sabemos que hoje há uma classificação em 4 estágios. Esses estágios, eles são classificados de acordo com a perda óssea que a cavidade oral desse animal vem a sofrer com o avanço da doença periodontal. Então, nós temos aqui um exemplo, primeiro, de um dente, onde nós estamos fazendo uma sondagem com uma sonda periodontal milimetrada e dentes e gengivas saudáveis, onde nós chamamos de rígidos, nós percebemos um sulco gengival entre 0,5 a 2 milímetros, ou seja, há uma leve presença ou não presença de placa bacteriana e ainda não há início da doença periodontal. Nós temos já o caso onde há uma placa bacteriana leve, formação já de gengivite e começando a fazer com que haja formação de bolsa de sangramento e retração gengival. Na doença periodontal, então, progressiva, a placa bacteriana começa a se mineralizar, evoluindo para cálculo dentário e as bolsas, com o passar do tempo, vão se formando. Por fim, nós evoluímos para a doença periodontal avançada, onde já começa a haver perda mais substancial do nível de inserção clínica deste epitélio de aderência da gengiva e, consequentemente, perda óssea, onde ela vai sendo graduada a 25%, 50%, 75%, classificando assim a doença periodontal como estágio 3 ou 4. Os sintomas da doença periodontal, nós sabemos que são vários, múltiplos, mas muitas vezes o que nós percebemos é que o nosso pet não tem uma manifestação clínica tão exacerbada a ponto de demonstrar para o proprietário que ele sente dor, que ele tem incômodo na alimentação. Então, nós vamos
mostrar para os colegas alguns desses sintomas para que vocês comecem a identificar no dia a dia durante a avaliação clínica odontológica. Nós temos a halitose, que muitas vezes é uma ponta do iceberg. O animal ele está com cálculo, às vezes um cálculo não tão grave, mas já tem a presença de halitose, demonstrando que a doença periodontal está ativa. As gengivas vermelhas, claro, com sangramento, a sondagem ou a manipulação. A cialorreia é muito comum, bruxismo. Também a formação de pus, já demonstrando infecção na boca, espirros, coriza. Temos também perda de apetite em alguns pacientes. Alguns também fazem com que os alimentos caiam da boca, não consigam apreender tão bem estes alimentos. Consequentemente, observamos algumas vezes perda de peso e, em alguns casos, também a irritabilidade. Nós temos aqui um desenho mostrando, o nosso grande vilão da doença periodontal, que são as bactérias que formam a placa bacteriana. E nós sabemos que num hospedeiro, onde a doença periodontal está ativa, essa microbiota ela se transforma de gram positiva para gram negativa do tipo espiroqueta. E essa microbiota subgengival, entre o sulco gengival e o ápice da raiz, ela promove então essa mudança e causa esses efeitos deletérios sistêmicos no nosso paciente. Para finalizar sobre doença periodontal, então, nós temos que saber que ela pode vir a trazer efeitos deletérios e sistêmicos, principalmente no paciente de meia idade, que já tem predisposição às doenças renais, cardíacas, hepáticas, assim como meninges, a própria diabetes mellitus. Então, o que nós temos que observar? Não deixemos de olhar a boca do nosso paciente, principalmente se ele já tem meia idade, se ele já tem predisposição a essas doenças, porque esse paciente não só corre o risco de perda óssea, mas também pelo fenômeno de bacteremia, ter a migração dessas bactérias gram-negativas para a corrente sanguínea e, consequentemente, inflamação desses órgãos. Além do que, já foi comprovado que pacientes que possuem essas doenças em grau moderado, eles têm uma resistência ao tratamento quando a persistência dessas bactérias gram-negativas no seu organismo. Então, nós vamos entrar agora no que, vias de fato, nós vamos falar, que é emergências na odontologia veterinária, e escolhemos algumas afecções que são mais comuns para que a gente possa abordar, então, o diagnóstico, o conforto emergencial e tratamento emergencial que nós podemos dar ao paciente e, claro, o tratamento definitivo que dentro da odontologia veterinária também nós podemos oferecer. Nossa primeira parte será resumida aos traumatismos dento-alveolares. Algo que é muito comum na clínica de pequenos animais, principalmente em cães, são as fraturas dentárias. Muitos dos nossos pets, nós sabemos que através de brigas, quedas de sofás, de escada, também na mastigação de brinquedos que sejam duros, de ossinhos, até mesmo às vezes na tentativa de remoção de placa bacteriana ou cálculo dentário, acabam sofrendo fraturas dentárias, e essas fraturas dentárias são mais frequentes nos dentes quarto premolar superior, primeiro molar superior e nos caninos. Nós sabemos que há uma incidência de 10% de fraturas que têm a polpa exposta, as demais não, e as fraturas elas podem se dividir em dois tipos: fraturas complicadas e fraturas não complicadas. As fraturas complicadas são aquelas que têm a exposição pulpar,
que é a parte viva do dente. E as não complicadas são aquelas que não então possuem a exposição pulpar.